Bem-vindos à nossa aula de número 245, item 4 do capítulo 29, que trata da restrição da produção. Item 4, a restrição como sistema econômico. Então, como estamos fazendo? Lendo a partir do PDF. Vamos lá. Existem casos, como já foi mostrado antes, em que uma medida restritiva pode atingir o objetivo visado quando de sua aplicação. Então, nem sempre o governo erra, né? Estatisticamente é impossível. Então, no caso de proteção de uma indústria que tem que estar funcionando, mesmo que ela não seja tão necessária neste momento, mas por questões de segurança ela tem que estar funcionando, existem medidas restritivas não para a indústria, restritivas para o livre mercado, para que façamos com que essa indústria esteja operando caso venhamos a necessitar dela. Se aqueles que recorrem a uma tal medida, por considerarem que a realização de seu objetivo é mais importante do que as desvantagens provocadas pela restrição, isto é, do que a diminuição da quantidade de bens materiais disponíveis para o consumo, a restrição se justifica do ponto de vista dos seus julgamentos de valor. Então, o que Mises está dizendo? Olha, primeiro que nós não fazemos julgamentos de valor. Eu faço, Rodrigo, né? Vocês podem ver que eu fico exaltado, mas catalacticamente falando, cada um tem seus fins e nós só temos que ver quais são os meios utilizados para atingir determinados fins, se realmente foram eficientes ou não. Se o governo promete que vai trazer prosperidade e faz uma série de restrições, ou ele está mentindo e o papel dele é só usar a mentira como arma, ou ele não está atingindo os fins pela qual ele se proclamou que iria fazer. Então, o que me está dizendo é assim, então, existem casos, como já foi mostrado antes, em que uma medida restritiva pode atingir o objetivo visado, né? O objetivo visado quando de sua aplicação. Então, se aqueles que recorrem a uma tal medida, por considerarem que a realização do seu objetivo é mais importante do que as vantagens provocadas pela restrição, a restrição se justifica do ponto de vista dos seus julgamentos de valor. Só para deixar claro, restrição não é restrição à indústria que você está querendo proteger. Restrição aqui significa diminuição da quantidade de bens materiais disponíveis para o consumo. Ou seja, toda vez que se coloca uma medida restritiva, protecionista, a sociedade vai ter que pagar essa conta. Arcam com os custos e pagam um preço a fim de obter algo que valoram por mais do que aquilo que gastaram ou a que renunciaram. Se tira do tesouro para proteger a indústria bélica, então você está gastando mais, então você não pode comprar o que você quer, porque você está gastando mais com o governo para ele fazer o que ele acha que é o certo. Não estou aqui fazendo julgamento de valor, se é ou não o certo. Ou você tem que renunciar a comprar mais, ou outra coisa, porque existem barreiras protecionistas que protegem essa indústria bélica, e você vai lá e compra uma arma que podia custar R$ 1.000, ela custa R$ 10.000, para que essa empresa se mantenha produzindo sem intervenção, para que sempre haja produtos quando o governo precisar dela. Então, você paga mais caro, então você deixa de consumir alguma outra coisa, você renuncia a outra coisa. Ninguém, sobretudo um teórico, tem condições de questioná-los sobre a justeza de seus julgamentos de valor. Então, eu vou aqui abarcar esse texto e colocar aqui um teórico, ninguém, né? Porque preciso do termo negativo. Ninguém
em condições de questioná-los sobre um julgamento de valor. Ora, o único meio adequado de lidar com medidas que restringem a produção é considerá-las um sacrifício para atingir determinado objetivo. Não existe outra maneira. Não existe uma restrição que não cause um sacrifício do livre mercado, das pessoas deixarem de consumir o que queriam para sustentar aquilo que não tem opção, tem que aceitar o juízo de valor do governante. Equivalem a quase despesas com o quase consumo. Representam o emprego de coisas que poderiam ter sido produzidas e consumidas com vistas para a realização de algum outro objetivo. Ou seja, se eu tivesse que comprar uma arma a R$ 10.000, se eu pagasse 1.000, me sobraria 9, eu iria comprar munição para mim, iria praticar, ou iria pegar esses 9.000 e iria fazer uma viagem, ou iria. Mas eu tenho que pagar 10 porque o governo a protegeu. Então, essas coisas, né? Ou seja, equivalem a quase despesas com o quase consumo. Representam um emprego de coisas, esses 9.000, eu dei de exemplo, emprego de coisas que poderiam ter sido produzidas e consumidas com esses 9.000, só que não vão ser, porque para que seja realizado algum outro objetivo. Essas coisas são impedidas de existir. Mas os autores de tais medidas consideram preferível esse quase consumo ao aumento dos bens disponíveis que teria ocorrido na ausência da medida protecionista. Então, quando algo custa 10 ao invés de 1, coisas não são produzidas, porque não serão consumidas, porque não tem dinheiro que foi gasto para proteger, para pagar mais caro numa coisa protegida. Então, essas coisas são impedidas de existir, essas outras coisas. Mas os autores, o governo, de tais medidas protecionistas, consideram preferível esse quase consumo ao aumento dos bens disponíveis que teria ocorrido na ausência da medida protecionista. Em relação a certas medidas restritivas, esse ponto de vista é universalmente aceito. Se um governo decreta que uma extensão de terra deve ser mantida em seu estado natural, então aqui estamos falando para o pessoal do agro, que não gostam de ter a fazenda dele com 20% de floresta preservada, ele queria usar tudo. Então, em relação a certas medidas restritivas, esse ponto de vista é universalmente aceito. Se um governo decreta que uma extensão de terra deve ser mantida em seu estado natural, na forma de um parque nacional, de uma CROA, de uma reserva, né? Ninguém qualificaria essa iniciativa de algo mais do que uma despesa. Ninguém qualificaria essa iniciativa de algo mais do que uma despesa. O governo priva os cidadãos dos produtos que poderiam ser obtidos cultivando essa terra, a fim de lhes proporcionar outras satisfações. Ora, hoje, a comida está cara, a inflação está subindo. Se o governo decreta, acaba com o Ministério do IBAMA lá, o Ministério do Meio Ambiente, fecha o IBAMA por decreto e diz: façam o que vocês quiserem das suas terras, esses 20% desapareceriam amanhã, aqui no estado de São Paulo, e começaria a produção de mais grãos, mais cana, e aumentaria, então, uma oferta de mercado. Essa maior oferta, com certeza, resultaria numa queda de preço. A questão é, o governo está privando os cidadãos dos produtos que seriam obtidos nesses 20% de reserva nas terras, tá certo? A fim de lhes proporcionar outras satisfações. Qual é? Agradar os ecochatos, por exemplo. Portanto, tem gente morrendo de fome, porque 20% a menos de produção, né? Ou se privando de um monte de situações, para que pessoas achem que a onça tem que ficar pulando de árvore em árvore. Ok, nós não fazemos julgamentos de valor. Eu até acho que está certo. A onça, muitas vezes, é muito mais inteligente do que qualquer
que a grande maioria das pessoas. Portanto, a restrição, ela não deixa de comer carne. Portanto, a restrição da produção não pode representar mais do que um papel complementar, subalterno, num sistema de produção. Não se pode imaginar um sistema de atividade econômica composto apenas de medidas restritivas. Nenhum conjunto de medidas dessa natureza poderia ser integrado como um sistema econômico. Não podem formar um sistema de produção. Pertencem à esfera do consumo e não à esfera da produção. Ao examinar os problemas do intervencionismo, nossa intenção é analisar a postulação daqueles que defendem a interferência do governo na atividade econômica como sendo um sistema alternativo. Nenhuma postulação que defenda medidas restritivas para a produção pode ser considerada uma alternativa de sistema econômico. Medidas restritivas, na melhor das hipóteses, diminuem o nível de produção e satisfação. A riqueza provém do emprego dado a uma certa quantidade de fatores de produção. Restringir essa quantidade não aumenta, antes, pelo contrário, diminui o montante de bens produzidos. Toda medida restritiva simplesmente empobrece e não enriquece nada, nem ninguém. Ou se enriquece a todos, ou se empobrece a todos, per capita. Falando em média per capita. Ora, o que o Trump está fazendo é colocando o capitalismo em xeque. Mesmo que os objetivos pretendidos pudessem ser alcançados por um decreto governamental, a redução da jornada de trabalho jamais poderia ser considerada uma medida favorável para a produção. Invariavelmente, representa uma maneira de diminuí-la. Mas, Rodrigo, você não disse que o capitalismo permitiu a diminuição da jornada de trabalho? Claro que sim, foi o capitalismo. Uma vez que o capitalismo passou a atender às demandas com toda eficiência, as demandas não tinham necessidade de maior aumento de produtividade. Ei, calma, não temos mais. E o mercado diz, bom, se a gente ofertar mais, o que acontece? Diminui a, o valor e não tem gente para comprar isso. Ou seja, a readequação monetária de tudo isso, né, faz com que você precise de menos pessoas trabalhando por menos horas. E como a população já foi atendida em suas demandas, ela já está rica o suficiente para os seus encaixes. Então, a utilidade marginal do valor pago para a hora trabalhada muda. E ao mudar, você não quer trabalhar 44 horas por semana. Você oferece seu trabalho, mas você tem poupança para ficar um ano sem trabalhar. Então, você quer trabalhar só 38. E todo mundo está mais ou menos nessa mesma condição. Então, a jornada diminui porque a sociedade se valorizou. E é isso que vai acontecendo via ordem espontânea naturalmente. O capitalismo é um sistema social de produção. O socialismo, dizem os socialistas, também é um sistema social de produção. Mas em relação às medidas que restringem a produção, nem os intervencionistas ousam dizer o mesmo. O máximo que podem dizer é que no capitalismo, a produção é muito grande e que seria melhor produzir um pouco menos para que outros objetivos pudessem ser atingidos. Eles mesmos não, eles mesmos terão de admitir que existem limites à imposição de restrições. Que os intervencionistas, não os socialistas radicais, os intervencionistas dizem é o seguinte: como o capitalismo, no capitalismo a produção é muito grande, enriquece muito a sociedade. Então dá para a gente sacrificar a sociedade para que outros objetivos que eu, Estado, quero, possam ser atingidos. Ora, se eu escolho comprar 1 bilhão de reais em armamentos para o Exército, eu estou tirando isso da população, correto? Então, dito tudo isso,
mesmo eles mesmos, os intervencionistas, eles têm que admitir que existem limites para a imposição de restrições. Não se dá para governar com restrições. Restrições têm que ser marginais no mercado. A ciência econômica não afirma que a restrição seja um mau sistema de produção. Afirma que a restrição não é, de modo algum, um sistema de produção. É muito mais um sistema de quase consumo. É importante deixar grifado também. A maior parte dos objetivos que os intervencionistas pretendem atingir por meio de medidas restritivas não pode ser alcançada dessa maneira. Mas, mesmo que as medidas restritivas sejam adequadas à consecução dos objetivos pretendidos, continuam sendo apenas restritivas. Quanto às objeções a essa tese, levantadas do ponto de vista do efeito de Ricardo, veremos adiante, 875 a 879. Somente para ler novamente. A maior parte dos objetivos que os intervencionistas pretendem atingir por meio de medidas restritivas não pode ser alcançada dessa maneira. Então, não é através de medidas restritivas que eles vão alcançar seus objetivos. Já ficou provado. Existem medidas restritivas, como vimos, por uma questão de segurança nacional, que não existe outro meio de se manter as coisas operando que não sejam ou por uma tributação maior, pegar mais dinheiro do povo para bancar via subsídio, ou comprando até o que não precisa para manter a empresa lá funcionando, não quebrando, ou efetivamente protegendo a indústria de tudo quanto é jeito, então as pessoas vão pagar mais caro pelos bens produzidos por essa indústria, que ela não vai ter competição. Pelo menos não como deveria, com o mercado completamente aberto. Mas mesmo que as medidas restritivas fossem adequadas à consecução dos objetivos que o governo pretende, como vimos, continuam sendo apenas restritivas e nada além disso. A enorme popularidade do restricionismo hoje em dia se deve ao fato de que as pessoas não percebem suas consequências. Ao lidar com um problema de redução da jornada de trabalho por decreto do governo, o público não se dá conta do fato de que deverá haver uma queda na produção e de que, muito provavelmente, o padrão de vida dos assalariados também diminuirá. Um dos dogmas da heterodoxia atual é a crença de que tal medida pró-trabalhador é uma conquista social dos trabalhadores, cujos custos serão inteiramente suportados pelos empregadores. Quem se atrever a questionar esse dogma é estigmatizado como psicopata, defensor dos iníquos interesses dos exploradores. Passa a ser perseguido impiedosamente, acusado de querer a miséria para os assalariados e de querer restabelecer as longas jornadas de trabalho dos primeiros tempos do industrialismo moderno. Face a essas calúnias, é importante enfatizar uma vez mais que a riqueza e o bem-estar são frutos da produção e não da restrição. O fato de que nos países capitalistas o assalariado médio possa consumir mais, usufruir um maior lazer do que os seus ancestrais e sustentar sua mulher e filhos sem obrigá-los a trabalhar, não é uma conquista social e nem decorre de medidas governamentais. É o resultado do maior capital acumulado e investido pelas empresas que visam o lucro e que, assim, aumentam a produtividade marginal do trabalho. E dessa forma, encerramos essa aula. Vou deixar isso daqui em verde, porque é o desabafo de Mises, né? Em azul. É o desabafo de Mises com relação às acusações que as pessoas fazem daqueles que dizem que a redução da jornada de trabalho é algo que deve acontecer dentro do capitalismo e não via decreto do governo. Tá certo? Bom, e assim encerramos não somente nossa aula, como também encerramos mais um capítulo. E, portanto, iremos ao capítulo 30.
a interferência na estrutura de preços. Então, somente para lembrarmos, nós vimos o capítulo 29, logo depois do capítulo 28, porque o 29 é um daqueles três grupos que nós vimos. O imposto visa suprimir totalmente ou restringir a produção de determinadas mercadorias, é o grupo 1. Nós vamos ver o grupo 2, o imposto expropria uma parte da renda do patrimônio, no capítulo 32. Então, aqui no capítulo 29, nós começamos a entender a restrição da produção. No capítulo 30, vamos ver a interferência, como ocorre na estrutura de preços, certo? E no capítulo 31, vou ver aqui, no capítulo 31, está no capítulo 31, nós vamos ver a manipulação da moeda e do crédito, para só então, o capítulo 31 é um capítulo razoavelmente profundo, necessário e extremamente valioso. Então, nós vamos falar de novo da taxa, da teoria austríaca dos ciclos econômicos, só que agora bem aplicada. E aí, no capítulo 32, vamos tratar de confisco e redistribuição, que é o segundo grupo que nós vimos lá no final do capítulo 28. Tá certo? Então, ainda temos uma jornadinha de quantas páginas? Mais ou menos da 860 a 910. 50 páginas aí para a gente brincar, em dois capítulos. Até a nossa próxima aula, que será no capítulo 30. Um abraço a todos. Até lá.